Segundo ele, o Flamengo está de olho no meia Marcos Antônio. Para quem não conhece Marcos Antônio, ele tem 23 anos, começou no Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, passou também pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2022, 2023 chegou ao Lazio. E aí eu pensei o seguinte: em que ponto chegou o Corinthians? Estamos em 2024. Eu vou voltar até o ano de 2009, há 15 anos, e vou fazer um paralelo com o outro clube que é muito popular no Brasil. Flamengo tem a maior torcida e o Corinthians a segunda maior torcida. São os dois que se destacam no quesito popularidade. Fala, nação rubro-negra! Sejam todos muito bem-vindos! Galera, nesse vídeo você vai acompanhar simplesmente as notícias do mercado da bola no Flamengo. Será que o meia Marcos Antônio da Lazio estaria vindo para o Flamengo? E outra, como é que é essa história do Renier, o cria da base do Flamengo, que foi contratado pelo Real Madrid, será que ele estaria voltando para o nosso Flamengo? Você vai ficar sabendo agora as últimas informações sobre isso. E também, o João Guilherme trazendo um paralelo daquele Flamengo de 2009 para cá, que se reestruturou, que virou um time bilionário, comparado a esse time do Corinthians que está vivendo uma fase que eu vou falar para você, hein? Acho que esse ano, olha, tem que mudar muita coisa ali. Então o vídeo tá bem legal, tenho certeza que você vai gostar bastante. Vou deixar aqui os créditos pro canal do Vene Casagrande e também pro canal do meu amigo João Guilherme. Fala João, tá? Link na descrição do vídeo. Sem mais delongas, vamos acompanhar, como é que foi aí as informações do Flamengo, do mercado da bola e também nessa comparação aí financeira com o time do Corinthians. Roda aí, produção. Falando ainda de mercado da bola do Flamengo, porque o Jornal dos Esportes soltou a seguinte nota: exclusivo, Flamengo negocia retorno de Renier. Renier deve ser o primeiro reforço do Flamengo na janela de transferência. Sem espaço na Europa, o meia negocia um empréstimo de 1 ano com o clube que o revelou, segundo apurou o Jornal dos Esportes. Eu fui ouvir dirigentes do Flamengo e também empresários do atleta, lembrando que o Renier é agenciado pelo escritório do Juliano Bertolucci, que tem uma ótima relação com a diretoria do Flamengo. O que me foi falado dos dois lados é: Renier não procede, Renier não tem o interesse de voltar agora para o futebol brasileiro, quer tentar se firmar no futebol europeu e até o momento, de fato, ele não conseguiu. E lembrando, ele ainda pertence ao Real Madrid. O Real Madrid pagou ao Flamengo 35 milhões de euros para contratar o Renier. E para quem acha que o Real Madrid acerta em todas, uma hora vai errar. O Renier, de fato, foi um erro, digamos assim, porque não deu certo. Não que o jogador seja ruim, muito pelo contrário. Eu queria o Renier no Flamengo, eu gosto muito do futebol dele. Mas no Real Madrid, o Renier, de fato, não conseguiu se firmar. Então, mas também, gente, vamos lá, 35 milhões de euros para o Real Madrid hoje não é nada. E nem na época, não é nada. Não é nada. Para eles não é nada. A verdade é essa. Mas sobre o Flamengo e Renier, pelo menos até o momento, não procede. Vamos agora para o assunto principal do vídeo, que o Flamengo está de olho em meia da Lazio. É isso mesmo que soltou o jornalista Matheus Leal. Segundo ele, o Flamengo está de olho no meia Marcos Antônio. Para quem não conhece Marcos Antônio, ele tem 23 anos, começou no Atlético Paranaense, passou pelo Estoril de Portugal, passou também pelo Shakhtar da Ucrânia. Em 2022, 2023 chegou ao Lazio da Itália e na última temporada, a temporada 2023-2024, ele atuou pelo PAOK da Grécia por empréstimo. Vai retornar ao Lazio agora. Ele, com apenas 23 anos, tem essa rodagem aí no futebol brasileiro e também no futebol europeu. Ele disputou o Sul-Americano Sub-20 em 2019, Mundial Sub-17 em 2017 e Sul-Americano Sub-17 também em 2017. Tem passagem pela seleção de base da seleção, pela base da seleção brasileira. Não é um jogador ruim, muito pelo contrário, um jogador extremamente interessante. Eu ouvi aqui um empresário do atleta que me disse o seguinte: Vene, querer, no caso o Flamengo querer, é um exagero. Eles querem entender e, dependendo das condições, o jogador pode interessar. No Flamengo, o que um dirigente do Flamengo me disse foi o seguinte: interessante jogador dentre os mais de 150 jogadores em observação pelo scout.
Ele é um deles, mas não tem nada não, nenhuma negociação. Faz sentido, os dois falaram basicamente a mesma coisa, mas com palavras diferentes. O Flamengo não abriu negociação, fez um contato para entender as condições, o que é normal, tá? Eu acho que isso é extremamente normal, também não é nenhum absurdo. O Flamengo liga, vem cá, Marcos Antônio, nosso scout aqui aprovou, como que é a condição dele aí? A Lazio aceita vender, quer emprestar. Ele tem contrato com a Lazio até junho de 2027. Estamos em junho de 2024. Tem mais 3 anos de vínculo. Obviamente, a Lazio, se for vender, vai pedir um valor relativamente alto. Pelo que eu conheço da diretoria do Flamengo, eu não duvido nada tentar um empréstimo como opção de compra. Mas fica aí o registro do Flamengo, portanto, sondando, digamos assim, monitorando, outra palavra que a gente gosta de usar bastante no jornalismo, o meia Marcos Antônio da Lazio. Quero a opinião de vocês. Vocês aprovam a chegada desse atleta? Podem comentar à vontade aí. Eu pensei o seguinte: em que ponto chegou o Corinthians? Estamos em 2024. Eu vou voltar até o ano de 2009, há 15 anos, e vou fazer um paralelo com o outro clube que é muito popular no Brasil. Flamengo tem a maior torcida e o Corinthians a segunda maior torcida. São os dois que se destacam no quesito popularidade. Em 2009, o famoso presidente rubro-negro Márcio Braga convocou uma entrevista coletiva e declarou o seguinte: acabou o dinheiro. Não temos dinheiro para nada. Ano de 2009. 15 anos depois, o Flamengo é uma equipe bilionária e que ostenta a melhor condição financeira do continente americano. Mas o Flamengo, para chegar até aí, não foi simples. Essa declaração do Márcio Braga foi em 2009, passaram-se 2010, 2011, 2012, e aí veio a grande virada. Um grupo muito grande de executivos, de empresários muito bem-sucedidos, todos eles rubro-negros, vendo a situação do Flamengo, que era muito parecida com essa do Corinthians hoje em dia, esse grupo decidiu se unir para salvar o Flamengo. Valim Vasconcelos seria o candidato à presidência, mas não pôde ser, por questões do estatuto na época, e Eduardo Bandeira de Melo foi escolhido para ser o presidente do Flamengo. O resto da história todo mundo sabe. O que eu quero dizer com isso? O Corinthians de 2024 lembra demais o Flamengo de 2012, 2011, 2010. Se bobear, está até pior, porque o Corinthians tem um presente de grego para ele carregar, que se chama o estádio, a arena, que aumentou consideravelmente as suas dívidas e fora as outras situações mal administradas que deixaram o clube hoje numa dívida em torno de 1,6 bilhão de reais. O Flamengo daquela época não tinha credibilidade, tinha fama de caloteiro, de mal pagador. Poucos queriam estar no Flamengo e o Corinthians de 2024 tem essa fama. As pessoas olham e falam: opa, Corinthians é um clube que tem uma dívida enorme, é um clube que atrasa pagamentos, não é uma boa estar no Corinthians. Quem diria? Esse paralelo entre Flamengo e Corinthians é para mostrar o seguinte: tem solução. Agora, para fazer no Corinthians o que foi feito no Flamengo, primeiro ponto, precisa de gente competente. Os rubro-negros que se uniram para salvar o clube são extremamente competentes e o resultado está aí. Tem que aparecer corintianos com a disposição e a vontade e a competência de união para salvar o Corinthians. O Corinthians tem, aliás, é o único no futebol brasileiro que tem potencial para fazer o que o Flamengo fez. O Flamengo, no final de 2012, tinha uma dívida de 750 milhões de reais e um faturamento de 180 milhões de reais. Estava praticamente falido. Então tá aí, né? Você viu aí a comparação, né? O Corinthians acha que é da noite pro dia que as coisas vão acontecer. Você viu que o presidente deles vieram dizer que acabou a farra, né? Como se ele entrando agora ia resolver todos os problemas de uma hora para outra, né? Sendo que o Flamengo lá, desde aquela gestão, né? Veio de 2009, 10, se arrastando, aí em 2013 as coisas começaram a mudar, como falou bem aí meu amigo João Guilherme, né?
Mas queria perguntar a você que tá aqui, na sua opinião, o Corinthians tem jeito ainda? Dá pra consertar ou tá derretendo cada vez mais aí, né, frente ao futebol? Os caras saíram comprando todo mundo, metendo os pés pelas mãos. E outra, sobre a questão do Marco Antônio, né, o Marcos Antônio, jogador da Lazio, você acha que seria uma boa no Flamengo? E o Renier aceitaria a volta do jogador? Coloca aí nos comentários, beleza? Vou pedir aqui, né, pra você que ainda não é inscrito, se inscrever no canal, ativar a notificação no sino e deixar o seu like. Vou deixar aqui os créditos pro canal do meu amigo João Guilherme, que é um fera, né, um narrador fera, um cara muito legal aí, né? Tem um excelente trabalho no canal Fala João e também pro canal do jornalista Vene Casagrande, beleza? Tamo junto, daqui a pouco eu trago mais novidades pra vocês, hein? Vou nessa, saudações, fui!